Bom dia, bom dia. E aí, como você acordou hoje? Já levantou da cama, já balançou esse pijama, já deu up para a vida? É assim que nós temos que fazer aqui, já vindo trabalhar com o cabelo molhado. Muitas vezes não temos tempo nem de secar o cabelo, porque se você que mora principalmente em apartamentos, se você passou de 10 horas, se você fazer barulho, você é questionado pelo vizinho. E às vezes você tem que lavar o cabelo de manhã e vir com ele molhado mesmo. Ou seja, rasgando um leão todos os dias. Mas eu sou grata a Deus por estar viva, por estar respirando, por conseguir fazer minhas atividades normais sem precisar de ajuda dos outros, que muitos nesse exato momento talvez está no leito de hospital precisando de ajuda ou receber um diagnóstico que em fase terminal, outros às vezes estão sofrendo com um familiar enfermo, enfim. Que Deus leve alento a cada um de vocês. Eu sempre gosto de falar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Andra Alves, terapeuta da TG, especialista em transtorno, síndrome e oralidade e também conselheira da fé, além de neurociência. Eu sempre falo aqui, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, abre um leque para a tua vida. Ainda que você olhe para a esquerda, para a direita, você não vê saída. Deus é a saída. Declare para você, declare para a pessoa que está do seu lado. Ainda hoje, se você não fez isso, independente do teu credo religioso, declare. Deus é real. Deus é real na minha vida. Deus é real na minha saúde. Deus é real blindando todos os meus órgãos, a minha saúde física, mental, espiritual e financeira. Deus é real na minha casa. Deus é real na minha família. Deus é real no meu trabalho. Quando você começar a declarar dessa maneira e as coisas começarem a fluir na tua vida, não se assuste, porque Deus é real. E às vezes o seu colega olhar para você, por que fulano tem tanto trabalho, tem tantos compromissos e eu está faltando trabalho? Porque Deus é real na tua vida. Quando você declara, você está ativando o cérebro, você está ativando o centro da fala, o neocórtex. A sua glândula pineal, o tamanho do grão de arroz, ela faz frequência com você e o Criador. Ativa o plasma dentro de você, que faz frequência entre você e nosso Ser Supremo, Deus Vasto. Então aprenda a colocar Ele em primeiro lugar, independente de quem você seja, quem você é. O nosso tema de hoje, não saia daí, fica até o final do vídeo, iremos falar sobre como dar continuidade sobre o transtorno de ansiedade na fase infantil, na fase adolescente e na fase adulta. O transtorno de ansiedade, ele vem com traumas e pancadas, mas o nosso principal objetivo aqui hoje não é só falar do transtorno de ansiedade, por que encarretou o transtorno de ansiedade na criança que tem TDAH. Nosso principal tema hoje é falar sobre o TDAH e o transtorno de ansiedade que encarretam nessa criança e no familiar que está cuidando também dessa criança. Criança TDAH às vezes tem dificuldade de aprendizagem, dificuldade de concentração. Quando chega na escolinha ou na escola mesmo, no colégio, na fase adolescente ou na fase criança, ainda mais difícil, porque ela tem muitas dificuldades de aprendizagem, ela tem muitas dificuldades de concentrar na aula ou nas tarefinhas da escola. Ela cresce com pancadas, com traumas, com traumatizações terríveis dos próprios coleguinhas, colocando vários nomes, causando bullying naquela criança, e aquela pancada parece que é normal, que é uma brincadeira, mas aquilo causa traumas profundas. E de repente a criança cresce, a criança TDAH ela é muito agitada. E outras pessoas, principalmente outra coleguinha, não vai entender. E com isso ela acaba
encarretando vários traumas, vários transtornos, várias traumatizações ao longo da vida. A pessoa pensa que cresceu, resolveu o problema e não resolveu. Pelo contrário, o inconsciente entra na fase de compulsão e repetição e fica ali. A pessoa cresce, às vezes estuda, cresce financeiramente, cresce na escolaridade, mas os traumas, as traumas continuam lá. E quais são os sintomas da criança TDAH, do adolescente TDAH e do adulto TDAH? Porque varia de pessoas para pessoas e de adulto para adolescente. Criança e adolescente é praticamente iguais. Mas a criança é mais compulsiva, né? Ela, além do adolescente tem dificuldade de concentração, o adulto também tem alguns adultos têm algumas dificuldades de concentração, mas o adulto TDAH, ele tem só impulsividade e tem pavor de ficar em lugares, ambiente com muita gente. E os sintomas do TDAH adulto, ele começa a sentir sudorese, formigamento, às vezes algumas dores que somatiza no físico. Mas o TDAH adulto, ele tem uma percepção abrupta de tudo. Ele consegue detectar coisas que a pessoa normal não consegue. Ele tem uma visão cirúrgica para tudo. Uma inteligência anormal, uma Microsoft. O TDAH adulto. Ele só continua com a impulsividade e algumas desatenções. Varia de pessoas a pessoa. Agora, a criança TDAH, além dele ter impulsividade, ele é uma criança que você não pode chamar a atenção dela, que ela se torna uma criança agressiva, uma criança impulsiva, uma criança que você tiver em conversação com alguém, ela interfere no meio da conversa. E às vezes vai até um psiquiatra e um dos medicamentos mais usados, para mim, é o mais usado. Tem alguns medicamentos, mas o mais receitável em receituário para criança e adolescente com TDAH, eu vou te falar. O medicamento mais usado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, para criança e adolescente, o mais usado pelos psiquiatras. Todo mundo conhece popularmente como Ritalina, mas o nome real do medicamento é metilfinadato, que é o famoso Ritalina, o popular, dizendo. E esse medicamento, eu costumo dizer que é um motor de arranque na criança. Não desmerecendo os meus colegas profissionais de saúde, mas todo medicamento tem efeito colateral. Não que você vai deixar a sua criança, seu adolescente parar de usar esse medicamento, mesmo porque foi receituário de um médico, de um profissional de saúde, mas melhor você ensinar ele a fazer exercício físico, procurar um terapeuta. Se você quiser que não seja atendido por nós, nos procure, eu terei o prazer de te ajudar a se livrar desses sintomas, fazendo reprocessamento generativo sem precisar de medicamentos. Não que você irá deixar o seu filho ou sua filha ou você mesmo tomar esse medicamento, mas é melhor você ir diminuindo a dosagem e, quem sabe, até desmamar um dia desses medicamentos, porque todo medicamento causa efeitos, danos cerebrais e pode trazer danos terríveis para você mais tarde. Então, para você que sofre, ou tem alguém, ou uma criança, ou um parente, ou um adulto que sofre e quer ser atendido por mim, nos procure, eu terei o prazer de te atender. A gente está fazendo atendimento online e a gente vai agendar você e teremos o prazer de te ajudar a reprocessar. E você vai adquirir novamente a qualidade de vida, não só para o seu filho, para o seu parente ou para você mesmo, mas você também vai ter mais paz para poder dormir, para poder viver, ter uma qualidade de vida melhor, porque quem são parentes também dessas pessoas assim sofrem muito. E isso não é doença, é apenas um transtorno, apenas uma falha no nosso neurotransmissor da pessoa que é TDAH. Ele tem uma deficiência de noradrenalina e dopamina, mas nós podemos te ajudar a se aliviar desses sintomas.